Olá pessoal, bem-vindos ao Perspectiva Mesozoica e hoje nós vamos dar uma olhada na Maiasaura da Hallon Good. A Maiasaura foi um dinossauro ornitísquio que viveu durante o Cretáceo Superior e cujos fósseis foram encontrados nos Estados Unidos e no Canadá. O nome Maiasaura significa lagarto boa-mãe, e prestando atenção nesse nome e também nas evidências científicas que a gente tem desse dinossauro, a Hallon Good decidiu incluir um filhote de Maiasaura, que agrega bastante valor aqui, eu acho, ao modelo. E como o nome sugere, a Maiasaura é famosa por ser o primeiro dinossauro que a gente encontrou com evidências de cuidado parental. Isso é uma descoberta lá de 1977, e perto do holótipo da Maiasaura foram encontrados ninhos com ovos, filhotes de diferentes idades, isso no estado de Montana, né, nos Estados Unidos, um lugar que foi conhecido depois como Egg Mountain, graças a essa descoberta. E alguns dos filhotes bem novinhos, encontrados ainda no ninho, demonstraram ter desgaste nos dentes, provavelmente por conta da alimentação, né? E o que sugere é que os adultos traziam a comida de volta para os filhotes no ninho. E o fato de terem sido descobertos vários ninhos próximos um dos outros também indica que as Maiasauras se juntavam em colônias para botar seus ovos e cuidar dos filhotes. Além disso, foram encontrados diferentes ninhos de Maiasaura em diferentes camadas das rochas, uma sobre a outra, né? Indicando que elas voltavam para a mesma região para construir seus ninhos e botarem ovos. Todas essas informações que eu passei até agora, eu encontrei no livro Dinosaurs, 10 Things You Should Know, Dinossauros, 10 Coisas que Você Deveria Saber, que é um livro de divulgação científica da área de paleontologia, que foi escrito pelo Dr. Dean Lomax. Possivelmente eu falei esse nome errado, mas ele é um paleontólogo que está atuando bastante em divulgação científica, né? Ele tem alguns livros bem legais, e esse é um deles, né? Fica a sugestão aí também para quem quiser aprender um pouco mais. E uma coisa que eu achei bem legal quando eu peguei essas informações, né, foi que eu vi muito disso em um dos segmentos da primeira temporada do Prehistoric Planet, só que no segmento de um outro drossauro, né? Não eram Maiasauras, no caso eram os Lorotitãs, onde um grupo desses dinossauros sempre vão para a mesma região para procriar, e lá eles permanecem por um tempo, né, cuidando dos filhotes. Você vê cenas com os adultos levando comida até os filhotes. Então parece que muito do que foi usado nessa cena, né, foi descoberto através da Maiasaura. E o legal é que a abundância de fósseis desses animais, em diferentes estágios de vida inclusive, permitiram estudos que nos trouxeram informações bem interessantes sobre o crescimento das Maiasauras. No vídeo do Tarbosaurus eu lembro que eu expliquei um pouco como os paleontólogos conseguem determinar a idade do animal cortando os ossos, né, e analisando os anéis formados pelo crescimento do osso. E eu encontrei um artigo que fez o mesmo tipo de análise com a Maiasaura. Esse artigo ele estudou 50 tíbias de Maiasauras, né, de indivíduos diferentes. Um material que foi coletado ao longo de 30 anos, né, de escavações. E eles descobriram que no primeiro ano de vida, as Maiasauras tinham um crescimento bem acelerado. E após esse primeiro ano, né, a circunferência da tíbia do filhote de Maiasaura já tinha metade do tamanho da do adulto. E nesse primeiro ano, a mortalidade dos filhotes era bem alta. Cerca de 89,9% dos filhotes não sobreviviam. Após esse primeiro ano, a mortalidade cai drasticamente, né, para 12,7%. E esses dados da mortalidade, inclusive, eles vêm de uma comparação, né, da quantidade de fósseis de indivíduos de determinada idade em relação a outras idades, além de uma fórmula matemática que vai muito além do que eu consigo entender. Nós vemos, por exemplo, que um pouco mais que a metade das tíbias usadas no estudo pertenciam a indivíduos de até 1 ano de idade. Agora, no terceiro ano de vida, os filhotes já tinham 36% da massa corporal do adulto. Eles pesavam cerca de 1.260 kg, sendo que o adulto ele tinha aí cerca de 3 toneladas. Né? Só que, em contrapartida, nesse momento, né, a partir do terceiro ano, a mortalidade ela aumenta um pouquinho. É possível que isso indique que nessa idade eles já tinham maturidade sexual, e, portanto, eles estavam realocando recursos para a reprodução. E a maturidade esquelética, né, que é quando o bicho parava de crescer, ela chegava aos 8 anos de idade, e nesse momento também a mortalidade ela subia para 44,4%. Bom, bora conferir o modelo então? Essa é a primeira vez que eu estou trazendo algum modelo da Hallon Good aqui para o canal. Ela é uma marca que tem ganhado bastante destaque, né?
que eles fazem modelos muito bem esculpidos, com um detalhamento muito legal, inclusive concorrendo um pouco aí com a PNSO, né, o que na minha opinião é saudável. E o legal é que são modelos baratos, né? Até o momento eles têm focado bastante em dinossauros ornitísticos. Eles fizeram alguns terópodes, alguns saurópodes também, mas eles têm feito bastante ornitístico. E isso é legal, né? Porque a PNSO que foca bastante em terópode, né? Então a gente tem uma outra marca para complementar um pouco ela. Eles têm alguns modelos bem bacanas, mas você tem que dar uma selecionada, né? Tem alguns não, alguns sim, assim como toda marca, né? E eu tenho alguns modelos dela, só que eu não cheguei a fazer review, não trouxe aqui pro canal. Eu tenho o Dilophosaurus, eu tenho a Edmontônia, eu não lembro qual mais eu tenho, mas agora eu peguei também a Maiasaura e eu peguei também o Gastonia, né? Os dois chegaram aqui pra mim. Quem sabe depois eu não faço também o review do Gastonia. Todos os modelos da Halongud eles vêm nessa caixinha aqui, né? Parecido com a caixa da PNSO, uma caixinha branca, mostrando as duas variações, né? Porque a Halongud ela faz 2 variantes de cor. Tem gente que pega os dois, né? Mas eu não tenho como pegar os dois, então eu sempre escolho um. No caso da Maiasaura eu peguei o verde, mas tem a variante roxa também que está bem bonita. Aqui em cima a gente tem as imagens de outros modelos, né? Da marca, pode ver que são todos ornitísticos. E bom, chega um pouco disso, vamos dar uma olhada ao que interessa, que são os modelos, e vamos começar pelo adulto, né? Que é aqui o que chama mais atenção e o motivo pelo qual as pessoas compram de fato o modelo. Vamos começar a trazer ele mais para perto aqui, começando pela cabeça. A silhueta aqui da cabeça dele, no visto de lado, está bem coerente, né? Com o que a gente conhece da Maiasaura. Eu vou colocar o crânio aí para vocês compararem. E você vê o detalhamento muito legal, né? Uma coisa que eu gosto da Halongud é que eles colocam olhos azuis nos dinossauros. Eu acho que fica bem bonito. Eu não sei o quão realista isso é, mas fica bem bonito. Então você vê um detalhamento bem legal, né? Você vê a narina dele, por exemplo, que eles pintaram de marrom. Eu vou virar, que é desse lado aqui tá melhor pintada. Tá vendo? Eles pintaram certinho no orifício da narina aqui de marrom. Olhinho azul, como eu comentei. Você vê aqui, né, o buraco do ouvido dele. Espero que esteja dando para ver o detalhamento, porque realmente é muito bom. Foi uma coisa que eu fiquei impressionado aqui com essa Maiasaura, o quão bom é o detalhamento dela. No entanto, quando a gente vira aqui por cima, né, ou vê o dinossauro de frente, a gente encontra um pequeno erro aqui, né, por parte da Halongud. Se você ver a Maiasaura de lado, né, e comparar, você vai ver aí que está bem próximo do crânio, né. No entanto, qual que é o problema desse modelo? Olha, a crista da Maiasaura, na verdade, ela fica posicionada entre os olhos. Se você olhar o crânio de lado, realmente parece que ela tem 2 cristas assim, né, acima dos olhos. Mas se você ver de frente, né, ou um pouco de lado, na verdade ela tem uma crista que percorre aqui, né, de forma horizontal aqui, entre os olhos dela. Eu não sei o que aconteceu, né, se o escultor lá olhou só de lado, ou ele não conseguiu identificar muito bem, mas ele fez essas cristas em cima dos olhos, parecido, por exemplo, com a crista do Allosaurus, né? E infelizmente está errado, né? O correto seria que ela tivesse uma crista entre os olhos aqui. Então é o que eu falei, de lado ela parece correta, né? Porque aquela crista entre os olhos realmente fica um destaque aqui, mas quando você vira ela de frente, aí você percebe que teve um errinho aí por parte da Halongud, infelizmente, né? Mas tirando isso, né, a cabeça está bem correta, né? O formato do bico, por exemplo, né, bem achatadão aqui, inclusive muito bem feito. Olha só que legal, eles até pintaram o bico, né? O bico ele não tem a mesma cor, por exemplo, da mandíbula aqui do animal, né? E como eu falei, né, o detalhe da cor do amarronzada na narina. Se você ver aqui por cima também o detalhamento está muito legal. Foi uma pena mesmo que eles erraram essa cristinha. O detalhamento no pescoço dele das escamas. Uma coisa que eu acho que talvez eles pudessem ter feito é que a gente não tem certeza se a Maiasaura é assim, né? Mas a gente sabe que o Edmontosaurus, por exemplo, a gente tem preservado escamas dessa região dele, e são as escamas maiores, né? Por exemplo, eu peguei aqui o Hadrossauro mesmo da Collecta, e você vê que ele traz isso, ó. As escamas maiores aqui na região do pescoço em relação ao resto do corpo, né?
Isso aqui veio do fóssil do Edmontosaurus. A Howland optou por não fazer isso, né? Eu não sei se isso é um erro, né? Às vezes não sei se tem como a gente afirmar que só porque o Edmontosaurus tinha escamas maiores no pescoço, todos os Hadrossauros teriam, né? Acho que não dá para afirmar isso com certeza, mas enfim, é uma possibilidade, né? E a Howland optou por não seguir essa possibilidade. Então a gente tem aqui, né, as escamas muito bem esculpidas, né, que é um forte da Howland. Você vê que tem as escamas bem pequenininhas, com um detalhamento muito legal. A pintura realça bem, né, as escamas e as dobras de pele também, né, através do animal. Como eu falei, eu peguei a variante verde, né? Então ele tem tem diversos tons de verde, né? Não um verde único. Você tem verdes mais claros, mais acinzentados, e ele tem um pouco de laranja, né? Nas espinhas aqui que percorrem, né, a coluna do animal. E o final da cauda também é alaranjado. Enquanto as patas, né, são mais escuras. A gente já vai dar uma olhada nisso. Do outro lado aqui é a mesma coisa, né? Ele está numa pose de caminhada, uma pose bem neutra. Vendo ele por cima aqui, vamos trazer aqui para a gente poder apreciar melhor os detalhes do modelo. Vamos dar uma focada. E embaixo. Ele tem uma cloaca aqui bem discreta. Aqui. Não sei se eu lembro pra ver, porque não tem nenhuma tinta, né, realçando a cloaca dele. Mas tá aqui, né? Praticamente toda empresa que produz modelo de dinossauro hoje em dia coloca a cloaca. Na pata traseira, né, os 3 dígitos, típico dos hadrossauros, né? O corpo deles, dos hadrossauros, é muito parecido um com o outro, né? Não tem muitas variações. As variações maiores estão na cabeça, né? Formato do crânio, presença de cristas distintas, mas o corpo, de modo geral, né? O esqueleto, além do crânio, é muito semelhante, né? Então a gente sempre vê esse formato de corpo, né? É difícil eles errarem. As patas, né, são 3 dígitos nas patas traseiras. No entanto, aqui nas patas dianteiras, né, a gente encontra outro probleminha na Howland, nesse modelo da Howland, né? Você vê que os dígitos eles não estão unificados, né, em formato de casco, que é o padrão hoje, né, quando a gente reconstrói hadrossauros, por conta, de novo, né, de uma descoberta de uma pata de Edmontosaurus, né, a pata dianteira. E você vê que os dígitos eles estão unificados formando um casco. Não todos, né? Mas esses dígitos aqui teriam que estar unificados formando um casco. Desde que isso foi descoberto, todos os hadrossauros têm sido reconstruídos dessa forma, né? A Howland, inclusive, já reconstruiu hadrossauros dela dessa forma. Eu não sei por que eles resolveram mudar. Não sei se foi algum deslize lá do escultor, né? Mas, enfim, ficou meio estranho, né? Eles não terem seguido esse padrão novo, né, dos hadrossauros. Isso pode fazer com que algumas pessoas deixem de querer adquirir o modelo, né, porque são 2 problemas, né, no modelo. Que, assim, de modo geral, está muito bonito, muito bem esculpido, muito bem feito. No entanto, com esses probleminhas que a gente não pode ignorar, né. Só para vocês darem uma olhada, né, vou trazer de novo aqui o Hadrossauros da Collecta, né. Você pode ver que, assim, em questão de detalhamento, né, a coloração deles é até parecida, né, eu não tinha reparado. Não em detalhamento, mas talvez em questão de realismo, né, a Maiasaurus da Howland é muito mais bonita, né, muito mais realista do que o Hadrossauros da Collecta. Que, assim, ele é bonito, ele tem um detalhamento bem legal, né, como dá pra ver aqui nas escamas, mas ele parece muito mais um brinquedo, né, um modelo, do que a Maiasaura. Mas eu tô trazendo ele aqui por quê? Para mostrar o casco para vocês, né? Dessa forma que os hadrossauros estão sendo reconstruídos, né? Eles não ficam com os dígitos expostos, eles ficam com os dígitos revestidos, né, por um casco. Então, assim, de resto, né, o corpo, né, segue o padrão de hadrossauros, né, tá tudo correto, mas tem esse probleminha. O que vocês acham? Vocês deixariam de comprar o modelo por conta desses problemas ou vocês acabam aceitando? Eu, de modo geral, eu acho que o saldo é positivo.
Eu tô contente de ter pego, né? Eu acho que ficou bastante bonito, né? Mesmo com esses errinhos, é lógico que eu fico um pouco chateado, né? Principalmente com o erro da crista, né? Mas eu deixo passar, né? Dessa vez. De lado, assim, ele tá bem correto, né? A silhueta dele tá bem coerente com uma Maiasaura. E o fato também, né? Que ela não vem sozinha, mas vem também com um filhote, que a gente pode dar uma olhada agora. Logo de começo, né, você percebe que o filhote ele não tem o detalhamento tão extremo, né? Tão bonito e detalhado mesmo, né? Como o adulto, né? Você vê que ele não tem aquelas micro escamas, né, que o adulto tem. Mas ainda assim, né, tá muito legal. Uma coisa que eles acertaram aqui, né, de novo, o formato do crânio, né, a gente tem esqueletos de Maiasauras filhotes de diversas idades, tá bem correto. Tá também dentro do que a gente entende, né, que os dinossauros filhotes eram, né, o olho um pouco maior, né, essa cabeça dando uma aparência quase que fofinha, né, pro dinossauro. No entanto, eles erraram também em colocar as duas cristas de novo aqui, né? Primeiro que a crista está errada, né? Não ficariam duas cristinhas assim, mas na verdade uma crista unificando aqui os olhos, né? E segundo que o animal, eu acho que nesse estágio de vida ele não tinha cristas, né? Ainda. Ela ia sendo desenvolvida ao longo do crescimento dele. Mas de resto, né? Tá bem bonitinho, né? É uma excelente adição, né? Para uma Maiasaura. Ou um filhote, ou eles poderiam ter colocado um ninho, né, com alguns ovos esféricos, tal como eram os ovos da Maiasaura. Seria bem legal, mas o filhote fica até mais legal, né, que as garrinhas pintadas, né. Ele também tem uma cloaca aqui, então tá muito bem detalhado, né, ele não tem o nível de detalhamento do adulto, mas ainda assim tá bem detalhado. Ele também é verde, né, dessa variante, o outro é roxinho, rosinha, se eu não me engano. Umas listrinhas pretas, né? Ele tem a variação de cor também, né? Não é uma cor só. Olhinho azul de novo. Ele não tem tanto aquelas aplicações de tinta que realçam, né, os detalhes, né? Você vê aqui no bico, por exemplo, que não é igual ao do adulto, né? As narinas, etc. Não tem aquele realce de detalhe, mas é um bom filhote, né? Um bom modelo de filhote de Maiasaura, que agrega um pouco de valor ao modelo em geral, né? Desculpa pelo corte aí, pessoal, que para variar fazia tanto tempo que eu não gravava vídeo que eu esqueci de medir o modelo, né? Então vamos só fazer uma medição rapidinha aqui antes de encerrar. O adulto, ele tem da ponta do rabo até a ponta do focinho 23 centímetros de comprimento. E a altura dele no ponto mais alto aqui nas costas é cerca de 7 centímetros, acho que 6 centímetros e meio, mais ou menos. Enquanto o filhote, da ponta da cauda até a ponta aqui do focinho, ele tem um pouquinho mais de 10 centímetros, ele tem 10 centímetros e meio de comprimento. E a altura dele, no ponto mais alto, acho que no caso dele aqui é a cabeça, 3 centímetros aí. Mas bom, pessoal, acho que isso é tudo que eu tinha para falar sobre a Maiasaura da Halongud. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu espero estar retornando aí com mais vídeos para o canal. Eu tenho também uma réplica de fóssil bem legal que eu quero fazer um vídeo para postar. Vamos ver se logo mais também sai esse vídeo aí. E bom, se você ainda não é inscrito no canal, né, se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que você está assistindo, por favor, se inscreva aí para dar uma força. Se puder deixar um like no vídeo também, eu agradeço. E bom, a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.